PDT pede ao TSE inegibilidade de Bolsonaro por abuso de poder político e econômico no 7 de setembro. O partido argumenta que o presidente discursou para milhares de apoiadores, pediu votos, enalteceu ações do seu governo e atacou adversários na eleição. No mesmo sentido, o Ministério Público Federal abriu investigação para apurar o uso político das celebrações de 7 de setembro no Rio de Janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro e outros candidatos. Na sua avaliação, o presidente se apoderou da máquina pública ou deste evento para o seu privilégio? Sem sombra de dúvidas, tanto que no mesmo dia o Ministério Público Federal já entrou com a investigação acerca desse apoderamento, porque um evento oficial é uma coisa. Agora, um evento explicitamente de campanha, estritamente de campanha, como foi o caso de Jair Bolsonaro, seja em São Paulo, posteriormente no Rio de Janeiro, foi um evento explicitamente eleitoral, de caráter eleitoreiro. E isso é um crime eleitoral por parte do presidente da República, dos seus asseclas, de toda os seus manifestantes, e isso foi um completo absurdo. Fora os outros comentários de cunho machista que foram feitos ao longo da manifestação, quando ele compara a mulher dele com a mulher de outros candidatos, outras considerações a respeito da sua saúde masculina, né? Coisas bastante relevantes, né? Enquanto a gente está precisando, nós estamos no momento em que nós estamos precisando, em que o presidente da República diga que nós estamos unidos, que nós estamos num país em que defende o Estado Democrático de Direito, um país que defende o resultado que será estipulado nas urnas, um país que defende os direitos humanos. Ao invés disso, o presidente da República ele prefere dizer sobre essa saúde masculina e sobre a mulher de outros candidatos. Então foi um evento de caráter estritamente eleitoreiro, e isso abre margem, sim, não só para o Partido Democrático Trabalhista, mas para outros partidos, outras siglas também entrarem com ações. Tanto que o Ministério Público, o MP, entrou com uma ação a fim de tratar e de investigar melhor o uso desse dinheiro. Marco Antônio Costa, comentarista PAN, o PDT pediu ao TSE esse pedido aí de inegibilidade. Marco, você concorda? Bolsonaro usou a máquina pública, usou este evento para se promover? Boa noite, William. Boa noite, Leonardo, audiência da Jovem Pan. Bem, fica muito claro que a esquerda e a oposição e uma parcela considerável do judiciário se tornaram profissionais na criação de falsos problemas, né? Cortinas de fumaça. Então, o problema anterior ao 7 de setembro era caos, esgarçamento do tecido social por conta da manifestação de fascistas, golpistas e todos os istas que vocês podem imaginar. Não teve absolutamente nada disso, pelo contrário, né, foi toda essa criação horrorosa dessa esquerda putrefata que não teve o que falar depois que viram que o evento não teve uma lata de lixo virada, não teve um problema de cunho violento, não teve nada, zero problema com relação a isso. Pelo contrário, famílias, crianças, avós, pais, todos se mobilizaram às ruas e levantaram várias pautas. Não era um comício gigantesco. E se foi um comício muito bem sucedido até. O que é engraçado, porque a esquerda tenta reduzir a proporção do evento, qualificando todos como bolsonaristas, como se fizessem parte de um comício. E você vê que, na verdade, as pautas, elas são muito maiores e vão muito além desse período eleitoral. Agora, tem um candidato que, sim, optou por levantar essas pautas e defendê-las no dia 7 de setembro. Irregularidade? Não houve qualquer irregularidade com relação a isso. Existe essa fabricação, porque como eles ficaram sem discurso, o discurso ficou esvaziado, eles precisam agora tentar achar algum subterfúgio para criar um pseudo-problema junto ao TSE. Bom, gente, eu vou até aproveitar, nós temos uma sonora do Lula falando sobre o evento. E fez de uma festa do nosso país uma festa pessoal. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre,
não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho da van, que aparecia como se fosse o Louro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Grandini, Ku Klux Klan? Não, talvez não. Você viu pobre, negro, você consegue fazer essa separação dentro desses manifestantes que estavam na comemoração do bicentenário? Não, o comentário não foi dos melhores, né? O comentário feito pelo ex-presidente Lula, a quem devo respeito, não foi um dos melhores. Acho que fazer esse tipo de comparação com a KKK, que é uma entidade nazifascista americana, não foi pertinente e também não entra no contexto brasileiro. Isso é desespero? Não é desespero. Acho que foi uma fala maldita. Acho que foi uma comparação, assim como o presidente Jair Bolsonaro faz uma série de comparações, chama ele de ladrão, chama ele de bandido, chama ele disso, daquilo. O presidente Lula também acabou fazendo essa analogia um tanto quanto infeliz. Mas, em relação ao conteúdo, é isso mesmo, né? Além de tudo, além do desastre machista, misógino, com os comentários que ele fez em relação à saúde masculina, em relação às mulheres dos outros candidatos à presidência da República, também gerou, né, um desconforto diplomático, pegando lá o velho da van, o nosso Luciano Hang, todo de verde e amarelo, né, uma figura caricata, uma figura folclórica, e deixando o presidente de Portugal, da República Portuguesa, ao lado dele, gerando um explícito desconforto para com o chefe de Estado português, né, nos deixando, mais uma vez, diplomaticamente falando, numa saia justa. E fora isso, vamos entrar no mérito do Ministério Público. Por que o Ministério Público entrou com uma investigação, abriu um processo em relação a isso? Simplesmente porque o Jair Bolsonaro utilizou do aparato estatal. Ele tem, em média, 80 seguranças que andam com ele, são milhões de cartão corporativo, ele se desloca de Brasília para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, e isso são milhões de dinheiro público. Portanto, sim, ele fez uso da máquina pública, do dinheiro público, da condição dele de presidente da República para fazer campanha eleitoral. Isso é crime eleitoral, inclusive passível de caçar o registro da candidatura dele, que inclusive está em análise pelo TSE, junto com a do ex-presidente Lula e de outros candidatos postulantes à presidência da República também. Então, isso que aconteceu no dia 7 de setembro foi muito sério, muito grave, e o Ministério Público tem sim que ir adiante em relação a essas investigações. Marco, a esquerda se assustou com o poder de mobilização de Bolsonaro? Eles não esperavam tamanha mobilização? É só você ver a postura do Leonardo, quer dizer, está desesperado aqui, e mostra o ímpeto autoritário da esquerda, né? Fala em cassação, de um lado eles falam em festa democrática, em democracia, em disputar voto. Esse medo todo para quem está em primeiro nas pesquisas, né, para quem está sustentando essa primeira posição de maneira tão ostensiva, é estranho, né, Leonardo? E do jeito que você fala, eu acho bonitinho até se preocupar tanto com a saúde peniana do Bolsonaro. Você trouxe isso para o debate umas 5 vezes, foi uma piada que ele fez num curto espaço de tempo. O evento foi um evento histórico, nunca tanta gente foi para a rua, milhões de pessoas, a Avenida Paulista lotada, eu estava lá, tinha tudo lá, tinha gente de todos os locais do Brasil, negro, branco, tudo que você pode imaginar, e você escuta isso do Lula, e se você faz um paralelo entre o Bolsonaro fazer uma brincadeira, falando que é imbrochável, etc., levantando o grito, e você pega o Lula, em contrapartida, falando que quem estava na Paulista era um comício da Ku Klux Klan, você vai me desculpar. Se você não consegue levantar um paralelo e uma diferença gigantesca entre os dois discursos, eu acho que a gente está muito mal em termos de valores, porque é a mesma coisa que aconteceu na campanha do Trump. A Hillary apontou para o eleitorado do Trump e falou: misóginos, fascistas, nazistas, sexistas, racistas. Você está chamando toda essa população de milhões de pessoas que saíram às ruas com as suas famílias de racistas. Isso é um absurdo e não dá para passar o paninho, né? Tinha que ser a primeira fala, uma moção de repúdio do Leonardo falando: me envergonha um ex-presidiário, um cara que montou o maior esquema de corrupção, ter a cara de pau de chamar o povo brasileiro de racista. Essa fala por si só é canalha. Isso não deveria ser aceito por ninguém.
Leonardo, o ex-presidente do Tribunal Superior Federal, ministro aposentado Celso de Mello, criticou a conduta do presidente Jair Bolsonaro nas comemorações de 7 de setembro. Ele classificou o comportamento do Bolsonaro como vulgar e incompatível com a seriedade e a importância histórica das celebrações do bicentenário de nossa independência. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Mello também afirmou que Bolsonaro é um político sem estatura presidencial e destituído de respeitabilidade política. Você concorda? Totalmente, né? Qualquer pessoa minimamente intelectualmente ajeitada vê isso, né? Bolsonaro é uma pessoa bastante, fora o fato de ser uma pessoa bastante limitada intelectualmente, é uma pessoa que não tem caráter. E isso nos complica muito perante a comunidade internacional. Hoje o Brasil está no seu pior momento diplomático, ambiental, social, moral, político, institucional. É um completo absurdo. E o que nós esperávamos do presidente da República Federativa do Brasil nessa data do bicentenário da independência brasileira era uma conduta de unidade, uma conduta em que nós tivéssemos um presidente da República de todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu condenei essa analogia, essa comparação feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a Ku Klux Klan. Eu não concordo com essa analogia. Agora, a questão da saúde peniana, os comentários machistas, comentários extremamente impertinentes, o desconforto diplomático gerado com o presidente de Portugal, todos esses fatores, vários cartazes que haviam na manifestação pedindo intervenção militar, pedindo golpe de Estado, o próprio presidente Jair Bolsonaro, novamente, implicitamente no seu discurso, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é muito grave, isso tudo, além de grave, é criminoso. E por isso o Ministério Público entrou. E eu tenho uma série de críticas em relação ao Ministério Público, a atuação do Ministério Público nos últimos anos, desde a Lava Jato, a questão do ativismo judicial. Porém, o Ministério Público, que já tem essa tendência, acabou tendo que cumprir esse papel de justamente colocar adiante uma investigação a respeito dessa conduta um tanto quanto suspeita do presidente da República nessa data comemorativa e no uso do dinheiro público para fins estritamente eleitorais. Marco Antônio Costa. Não, aqui o que acontece, o que o Leonardo está fazendo, infelizmente, é uma confusão, né, na história, no tempo, nas relações institucionais do presidente. É uma espécie de rajada numa tentativa desesperada de tentar que alguma colhe, né? Então vamos tentar colocar alguma coisa aí, porque, de fato, houve uma mobilização histórica ontem. Não tem esse negócio, isso daí é pura fake news, essa questão do constrangimento diplomático, inclusive já foi esclarecido nas redes. É uma pena que o Leonardo não conseguiu ver isso a tempo de fazer o programa, mas não tem problema. Estamos aqui para informá-lo também, Leonardo. E com relação a essa questão da proporção, né, eu gosto de bater nesse ponto quando a gente debate com uma pessoa de esquerda, com uma pessoa que se considera progressista. A violação do Estado de Direito aconteceu por conta do Supremo Tribunal Federal. Eu esperava que essa luta em prol da liberdade de expressão, em prol de direitos e garantias individuais, fosse uma luta da esquerda e da direita, não só da direita. Infelizmente, vale tudo para o pessoal da esquerda. Inclusive, ignorar que o ativismo judicial que ocorre hoje no Brasil, e é sintomático, é um problema muito sério que a gente enfrenta, eles, por estar sendo utilizado contra os conservadores e liberais, eles aplaudem, eles se regozijam dessa postura completamente deslocada de vários ministros. Então, quando vem, por exemplo, o Celso de Mello e faz uma crítica ao Bolsonaro, é o mesmo que nada, não vale nada, só reverbera dentro da bolha. A mesma bolha que não liga para a população, a mesma elite de ungidos cuja única preocupação é, né, a própria existência, a própria manutenção, a manutenção da mais alta burocracia estatal. Essa é a preocupação deles. Então, é muito triste você ver um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ao invés de criticar com veemência a fala do Lula, chamando todo mundo de racista e dando prioridade para falar que o Bolsonaro não tem compostura. Olha a falta de proporção que a gente vive hoje no Brasil com relação ao debate e a desonestidade intelectual dessas pessoas. Por quê?
porque o Lula nunca foi antissistema. Ele sempre foi a favor desse establishment corrupto, corporativista, que você pode usar para manter o seu partido e a sua estrutura no poder. Gradinho. Não, eu não sei que esquerda é essa que o Marco está falando, porque eu tô aqui na Jovem Pan desde julho, mais ou menos. Eu sempre critiquei o ativismo judicial e sempre critiquei, inclusive tenho críticas públicas notórias, tem vídeos meus criticando condutas do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros da Suprema Corte Brasileira, e eu sempre fui coerente nesse sentido. Nesse sentido, eu concordo com o Marco. Eu acredito que hoje essas condutas bastante arbitrárias por parte de alguns órgãos do judiciário contra candidatos hoje de direita podem se voltar contra candidatos de esquerda mais à frente, num eventual governo de esquerda que venha a assumir a partir de 2023. Então, eu sempre condenei isso. Agora, é lamentável é ter um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como Marco Aurélio de Mello, primo do Fernando Collor de Mello, aquele que sofreu impeachment e hoje é quase brother do presidente Jair Bolsonaro. Lamentável é ter um ex-ministro da Suprema Corte Brasileira declarando voto público no presidente Jair Bolsonaro. Lamentável é dizer em entrevistas que fecharia o Congresso em 99, que mandaria matar o presidente Fernando Henrique Cardoso e outros aliados. Lamentável é fazer comparações da sua mulher com mulheres de outros candidatos à presidência da República. Lamentável é uma colega nossa aqui da Jovem Pan, Amanda Klein, ser desrespeitada ao vivo pelo presidente da República com comentários absolutamente impertinentes. Lamentável é a jornalista também, nossa colega Vera Magalhães, ter um comentário absolutamente machista ao vivo durante um debate, simplesmente porque ela fez uma indagação pertinente a respeito de dezenas de residências, de dezenas de propriedades que a família Bolsonaro comprou em dinheiro vivo. Nossa, curioso, não? Mais de 50 imóveis comprados em dinheiro vivo. Um pouco curioso. Só isso que eu digo. Então, isso é lamentável. Isso tudo é lamentável. Leonardo, este momento pelo qual nós estamos passando é extremamente lamentável. Isso, Marco, isso é lamentável. Pequena intervenção, Leonardo. Eu acho, de novo, eu adoro debater com você, porque a sua agenda de prioridades ela está completamente invertida. Eu fico um pouco chateado de notar algo tão abismal na sua fala. Você está triste com comentários do presidente. Nós, conservadores liberais, estamos tristes com as ações que foram perpetradas por ministros e pela elite burocrática pensante, né, dos ungidos aqui no Brasil. A gente está lutando contra ações arbitrárias. Você está lutando contra tweets e falas do presidente da República. Eu acho que realmente você é a representação máxima do discurso mimizento da esquerda brasileira que se perdeu no afã de criar esse nojinho estético do Bolsonaro. É a Globo News, em clima de velório, quando você percebe que houve ontem um dia histórico que deve ser lembrado como um dia de luta pela liberdade acima de tudo. E não, vocês tentam criar esse discurso tristinho de, ai meu Deus, o presidente, ele tratou a Amanda como uma jornalista, que nem ele tratou vários homens jornalistas do jeito dele. Agora, você esquece os parâmetros de comparação só para ficar nesse discurso tristinho, mimizento, de falar, nossa, as ações não importam, o que importa é o discurso. 30 segundos, Grandinho. O Marco ignora tudo que eu digo. O discurso importa muito, porque sim, a política também é feita de simbologia, mas as práticas também. Eu acabei de criticar o ativismo judicial, que inclusive quem abriu precedentes por ativismo judicial no Brasil foi a Lava Jato, né? Isso, o pessoal gosta um pouco de esconder, colocar debaixo do tapete. Antes, ministro respondia nos autos, desembargador respondia nos autos, juiz respondia nos autos. Hoje eles se colocam no direito de serem celebridades, quase semideus. Então, nisso, Marco, a gente concorda. Eu concordo e muito nesse sentido, em relação a medidas arbitrárias por parte do judiciário, que realmente pode ser contra candidatos de direita, pode ser contra candidatos de esquerda, isso tem que ser abominado, né? A gente precisa ter um balanceamento entre os poderes da República.